Olá pessoal, na aula de hoje eu vou falar sobre um famoso filósofo que se chama Kierkegaard e sobre o existencialismo e fé. Imagine um jovem dinamarquês no século XIX apaixonado. Kierkegaard ele noivou com uma mulher que amava, Regine Olsen, e de repente ele rompe o noivado. Mas não porque deixou de amar, ele rompe porque acredita que seu destino era outro, que havia algo maior esperando, chamando por ele. Algo que ele nem conseguia explicar direito. Esse jovem era Søren Kierkegaard. E esse coração partido marcou profundamente toda a sua filosofia. Kierkegaard, pessoal, ele nasceu em 1813 em Copenhague e morreu aos 42 anos. Ele viveu muito pouco, né? Apenas 42 anos, mas pensou profundamente. Ele é considerado o pai do existencialismo, um movimento filosófico que coloca, né, a existência concreta do ser humano no controle de todas as perguntas. Mas, afinal, o que é esse tal de existencialismo? Antes dele, a filosofia ela estava obcecada por grandes sistemas, podemos dizer, abstratos. Por exemplo, Hegel, ele tentou explicar toda a realidade, toda a história, toda a evolução do espírito humano. Era uma filosofia grandiosa, impressionante. Mas, por outro lado, Kierkegaard, ele olha para tudo isso e ele faz uma pergunta muito interessante. E o indivíduo concreto? E a pessoa que sofre, a pessoa que ama, que duvida, que escolhe? Para ele, a filosofia, ela tinha esquecido do mais importante. Não existe o ser humano em geral. Existe o ser humano aqui, agora, com suas angústias, com suas decisões, com suas responsabilidades. Portanto, pessoal, antes de definir que é o homem em teoria, é preciso perguntar o que significa existir para mim. E aqui entramos em uma das ideias mais fascinantes, mais interessantes, né, desse filósofo Kierkegaard, que são os 3 estágios da existência. O primeiro estágio, pessoal, ele chamou de estético. É a vida do prazer, da sensação, da novidade. É o hedonista, o camarada sedutor, o que vive de emoções intensas. Parece o quê? Parece liberdade total. Mas o filósofo Kierkegaard, ele diz, no fundo, isso leva ao tédio e ao desespero, porque nada satisfaz para sempre. E é uma verdade, né, pessoal? E o segundo estágio, ele chamou de ético. Aqui a pessoa, ela assume responsabilidades, cumpre deveres, constrói uma vida estável, trabalho, casamento, compromisso, é uma vida muito mais séria. Mas, segundo o nosso filósofo, existe um problema. Nunca conseguimos ser moralmente perfeitos. E a culpa nos acompanha, a imperfeição nos persegue, e então chegamos ao terceiro estágio, que é, segundo Kierkegaard, o estágio religioso. E aqui o filósofo ele vai dizer que se torna realmente provocador. Para ele, a fé não é um conjunto de dogmas, não é um conjunto assim confortável de dogmas, nem uma tradição social. A fé é uma relação pessoal, uma relação íntima, uma relação absoluta. Portanto, a fé ela ultrapassa a razão. Não é racional no sentido de tolo, mas ela vai além dos limites da lógica. Você não prova Deus com uma equação, não demonstra fé com um silogismo, por exemplo. A fé exige um salto. Em sua obra Temor e Tremor, Kierkegaard usa a história de Abraão. Deus pede que Abraão sacrifique seu filho Isaque. Do ponto de vista ético, é um absurdo. Do ponto de vista racional, isso não faz sentido algum. Mas Abraão, ele confia e ele dá o salto. Kierkegaard chama Abraão de cavaleiro da fé.
alguém capaz de confiar mesmo no absurdo. O salto de fé, portanto, é isso. Chega um momento em que a razão atinge seu limite e você tem uma escolha: se fechar ou simplesmente saltar. E agora vem outro conceito muito interessante, outro conceito fundamental de Kierkegaard, que foi um dos primeiros a falar da angústia como algo positivo. A angústia, pessoal, ela surge porque nós somos livres. E liberdade, ela é vertiginosa. A cada escolha que você faz, você acaba o quê? Abrindo um caminho e também acaba fechando outros caminhos. E ele chama a angústia de a vertigem da liberdade. É como olhar para um abismo e perceber que nada te impede de pular. Não é que você queira pular, é que você sabe que poderia fazer isso. Essa consciência, ela assusta, mas também mostra algo extraordinário. Você é responsável pela sua vida. E por que Kierkegaard ele ainda importa nos dias de hoje? Então, pessoal, porque nós vivemos um mundo cheio de pressões, as redes sociais, expectativas, rótulos, o tempo todo nos dizem quem devemos ser. E Kierkegaard ele nos faz uma pergunta simples, mas muito radical. Quem é você? Não o seu personagem social, não o papel que você interpreta. Ele te pergunta quem é você, mas você na sua singularidade, ele não dá receitas fáceis. O que eu posso dizer? Ele nos convida à dificuldade honesta de existir com angústia, com liberdade e com responsabilidade. E também para quem se sente chamado, com a coragem de dar esse salto. E no final das contas, a vida ela não é um problema a ser resolvido. A vida é uma realidade a ser vivida. E vivê-la de verdade exige que você assuma em primeira pessoa. Assuma em primeira pessoa com coragem, com verdade, porque, como disse Kierkegaard, a tarefa de existir é a mais difícil de todas. Então, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e continue aqui no Minuto da Filosofia, porque filosofia não é teoria distante, é vida pensada com seriedade. Até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.